Nós temos acompanhado a vida e o ministério do Senhor Jesus no Evangelho de Marcos. E o meu desejo, a minha oração é que essas exposições deste Evangelho esteja trazendo edificação à sua vida. A narrativa que nós temos tido nessas últimas semanas são narrativas sequenciais da vida do Senhor Jesus. Quando Jesus, depois de ensinar a uma grande multidão, diz aos seus discípulos para ir a outra margem do mar da Galileia. E quando eles estão atravessando para a outra margem, vem então esta grande tempestade. Aqueles discípulos ficam desesperados. Aqueles discípulos pensam que vão morrer, mas Jesus está ali no barco e dá comando à criação, à natureza, mandando que o mar e o vento se aquietem, e imediatamente se faz bonança, como nós vimos. E aqueles corações que estavam sem esperança, agora têm esperança mais uma vez. Jesus chega a outra margem com seus discípulos, e lá encontra um homem endemoniado, um homem possuído de espíritos imundos. Um homem cuja vida para aquela sociedade não tinha mais esperança. Mas Jesus está lá e mostra que havia solução para aquele homem. Expulsa-lhes os demônios. Aquele homem então é liberto. Aquele homem tem a sua vida transformada. E Jesus faz dele um missionário naquela região. Jesus volta para a margem do mar da Galileia, deixando aquela região como aqueles homens pediram que ele se retirassem, ele saiu. E ele volta mais uma vez. E então ele encontra agora mais uma vez uma multidão que lhe espera. E quando nós vamos lendo a narrativa aqui de Marcos, juntamente com a de Mateus e Lucas, você vai perceber que há uma história, ou melhor, há duas histórias que são narradas aqui nesta passagem. E quando nós lemos essas narrativas, nós vamos ver mais uma vez que o mesmo Jesus que trouxe esperança ao coração dos discípulos, que trouxe esperança para a vida daquele homem possuído de espíritos imundos, é o mesmo Jesus que agora vai também trazer esperança para o coração de um pai e para o coração de uma mulher atribulada. É justamente a narrativa da história de Jairo, de uma mulher, que nós lemos agora há pouco nos nossos slides, nessa transmissão, e que eu quero com você meditar um pouco nessa passagem. É uma passagem um tanto longa, que vai do versículo 21 até o versículo 43. Geralmente, temos a tendência, eu digo nós pregadores, de seguir o que o texto bíblico muitas vezes faz, que é seccionar esta história. Então você tem a história de Jairo, você tem a história da mulher do fluxo de sangue. Mas que quando nós olhamos a narrativa, é uma só. Não existe duas histórias separadas, distintas, mas duas histórias que estão dentro do mesmo contexto. Por isso que nós precisamos olhar ela como um todo, e ela torna-se um pouco longa, porque vai do verso 21 até o verso 43. E quando nós olhamos essas histórias aqui, essas duas narrativas, há muito, irmãos, que aprender. Há formas diferentes também de ver o texto, ângulos ou caminhos alternativos que nós podemos ter. Eu gostaria de ver pela seguinte forma esse texto. Eu quero ver primeiro com os irmãos os personagens: Jairo, a mulher e Jesus. Depois nós vamos estar observando aqui desse texto algumas lições que esta narrativa então nos traz e aplicando para nosso viver diário. Então vamos para o nosso primeiro personagem, que é o Jairo. É interessante que Mateus ele não vai registrar que é Jairo, mas o texto aqui nos fala, como também de Lucas, e vai nos informar que Jairo não era qualquer pessoa na sociedade. O texto vai nos dizer, no versículo 21, que ele era versículo 22, ele era um dos principais da sinagoga.
A sinagoga era um local que foi feito, a instituição religiosa que foi feita durante o período interbíblico, quando os judeus estavam justamente no cativeiro e não havia o templo. Então as sinagogas foram instituídas para que o povo aprendesse a lei do Senhor, para que o povo mantivesse a vida religiosa, e mesmo depois que eles voltaram para a terra natal, Jerusalém, e o templo foi reconstruído, as sinagogas se mantiveram. Então, em todo o império, aonde houvesse um grupo de judeus, ali poderia ter uma sinagoga. E nesta sinagoga havia um conselho, que era justamente a liderança que deveria manter o culto e tudo mais da sinagoga. Jairo fazia justamente parte deste conselho. Era um dos, a ponto que seu nome é citado. Ou seja, ele não é apenas alguém que está ali na sinagoga. Ele faz parte da liderança. Ele é alguém que tem prestígio. Ele é alguém que tem autoridade religiosa. E por isso ele é conhecido. E o texto aqui, então, vai nos mostrar justamente a história dele e citar o nome dele. Agora, o que o texto nos fala um pouco mais a respeito de Jairo é que não apenas ele era o principal da sinagoga, ou um dos principais da sinagoga, mas que ele tem uma filha. E essa filha está morrendo. Você vai ver justamente isso no versículo 23. A sua filha está, algumas versões diz moribunda. Outra versão vai dizer está morrendo, como esta versão que nós lemos. Então, o texto nos mostra aqui que Jairo tem um grande amor por sua filha. Por que nós podemos perceber isso? Porque ao suplicar a Jesus, ele vai pedir que Jesus socorra, que cure a sua filhinha. Veja que ele usa um termo no diminutivo, expressando o intenso carinho e uma intensa compaixão que ele tem por sua filha. Então, a situação de Jairo é uma situação de dor, é uma situação de sofrimento, porque alguém que ele ama muito está morrendo. O outro evangelista vai nos informar que ela tinha 12 anos. Então, ela estava justamente terminando aquela fase que, dentro da cultura judaica, considerava ainda uma criança, para entrar justamente na fase jovem adulto. E parece-nos que, pela narrativa, ela não vai entrar nesse momento de uma nova fase da sua vida, de ser uma jovem adulta, porque ela está morrendo. E esta é a situação da vida que Jairo está passando. Mas diante dessa situação, ele tem uma atitude. Provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus. Provavelmente ele já tinha visto até Jesus realizar algum milagre, porque Jesus está voltando então para a região de Cafarnaum. O que é que então Jairo faz? O texto vai nos dizer que ele vai aos pés de Jesus. Versículo 22. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Outra tradução vai dizer, suplicava-lhe muito, dizendo, minha filha está morrendo, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. É interessante que Marcos ele é mais detalhista nessa narrativa que os outros evangelistas, principalmente do que Mateus, porque ele vai descrever o que Jairo está pedindo, que é que Jesus vá à casa dele, imponha as mãos sobre a sua filha para que ela fique sarada e então ela viva. Mas observe que o texto aqui nos diz, irmãos, que é bem interessante, diz aqui que Jairo vai, prostra-se perante o Senhor e roga. E aqui é interessante porque, lembre-se que nós acabamos de dizer que Jairo ele era um dos principais da sinagoga. Então as pessoas conheciam Jairo, sabiam da sua autoposição dentro da religião judaica. Mas agora aquele homem ele tem que romper as barreiras da sua posição social, da sua posição religiosa, até também da sua posição econômica. Ele tem que romper essas barreiras,
porque ele quer ver a sua filha sarada. E diz o texto que ele vai e se prostra perante o Senhor. Ao se prostrar, ele está dizendo que reconhece que Jesus é maior do que ele, que Jesus tem um poder do qual ele não tem. Reconhece que Jesus tem autoridade, por isso que ele se prostra. Não era apenas um teatro que ele estava fazendo, mas uma demonstração de reconhecimento do seu coração, da autoridade, do poder de Jesus. Mas não apenas se prostra, o texto vai nos dizer que, versículo 23, rogava-lhe muito. Então dá-nos a impressão de que Jairo chega e pede ao Senhor Jesus, mas parece-nos que Jesus não atende de imediato. Lembre-se que Jesus está andando, sendo acompanhado por uma grande multidão, e ele está então agora prostra-se e pede para que Jesus vá à sua casa e sare a sua filha. Mas parece-nos que pelo texto Jesus não atende de imediato. Parece-nos que pelo texto Jesus ainda continua caminhando, e parece que ele não dá tanta atenção, parece que ele não está dando tanta atenção ao pedido de Jairo. Por isso que o evangelista aqui, no caso Marcos, diz que ele suplica, ele roga para que Jesus vá. E então o texto vai nos dizer que ele vai e segue com Jairo para a casa dele. A outra personagem é a mulher. Enquanto Jesus está caminhando para a casa de Jairo, enquanto Jesus está indo sarar a filha de Jairo, enquanto Jesus está atendendo o clamor de Jairo, uma mulher surge nessa história. Surge no caminho. O texto nos diz que é uma certa mulher. Se Jairo era conhecido a ponto que o nome dele é citado, já esta mulher nós não sabemos o seu nome. Todos os evangelistas vão apenas dizer uma certa mulher. E o texto nos mostra que ela tem uma situação também muito difícil. O texto vai nos mostrar que ela há quase 12 anos, ou há 12 anos, conforme algumas traduções, há 12 anos, ela vem sofrendo de um mal. Ela vem sofrendo de um fluxo de sangue contínuo. Nós não sabemos como é que se daria aí esse problema, mas o texto nos mostra que aquilo trazia muito desconforto e estava lhe roubando as forças, e ela estava se definhando, mesmo indo a muitos médicos. Alguém poderia cogitar que talvez a cura dela não tenha chegado, porque ela ia a muitos médicos e cada um dava a sua opinião, mas o texto não nos dá a entender isso. O texto realmente nos dá a entender que ela ia a muitos médicos, porque ninguém conseguia dar solução ao seu problema. E ela estava morrendo. Suas forças estavam sendo enfraquecidas. Além da dor física, havia ainda também a rejeição social, porque dentro da cultura judaica, a mulher que estava no seu período menstrual, ela era afastada da comunidade. E isso trazia desconforto, trazia então dor, não apenas física, mas dor à alma daquela mulher. É interessante que você observa que enquanto Jairo ele é conhecido, ela não, mas há alguma semelhança aqui. E qual é a semelhança? É que Jairo tem uma filha de 12 anos que está morrendo, e essa mulher há 12 anos e vem sofrendo e está morrendo. Mas Jairo toma uma atitude e essa mulher também toma uma atitude. Enquanto Jairo ele toma a atitude de publicamente ir a Cristo Jesus e prostrar-se e suplicar para que Cristo cure a sua filha, aquela mulher tem a mesma fé, porém uma fé oculta, uma fé secreta, porque ela diz no seu coração: se eu tocar-lhe as vestes, se eu pelo menos tocar-lhes as vestes, eu serei curada. Diz o texto que a multidão vai caminhando, apertando Jesus,
até que ela vai e toca. Agora, pense, irmãos, aqui a dificuldade, a luta daquela mulher. Ela já era enfraquecida, há uma multidão que aperta. Penso que enquanto ela dava 2 passos, dava próximo de Jesus, ela recuava 3, porque a multidão ia apertando, mas ela persiste, ela vai até que ela toca nas orlas das vestes de Jesus. E aqui é interessante, porque o texto nos diz que imediatamente lhe cessou o mal. Imediatamente ela foi curada. E então Jesus dá uma parada. Eu fico imaginando a cena e eu gostaria e quero convidar você a acompanhar comigo esta cena. Jesus caminhando, a multidão apertando, burburinho de pessoas, aquela mulher se esforçando, até que consegue tocar. Jesus sabe que dele saiu o poder e imediatamente também ele para. Ele para e faz a pergunta do texto que nós lemos: quem me tocou? É interessante que a resposta das pessoas, dos discípulos, é imediata. Mestre, como é que estás perguntando quem te tocou? Se a multidão te aperta, é lógico que todos estão te tocando. Mas ele sabe que aquele foi um toque diferente. Ele sabe que aquele toque foi um toque com fé. Porque ele sabe que dele saiu o poder para curar. Até que Jesus para e não sabemos o quanto tempo ali ele ficou parado, esperando que aquela mulher se apresentasse. Mas diz o texto que ela se apresenta. Se apresenta, e aqui é um outro problema, porque Jairo, ele precisou vencer algumas barreiras, mas ele era homem. E dentro daquela cultura, não seria tão difícil se expor assim. Mas para aquela mulher, agora, ela tem que se expor, ela tem que dizer qual é o seu problema, ela tem que se autodenunciar. Mas ela tem essa coragem. E ela diz: sim, Senhor, fui eu que te toquei. E diz que ela então conta, não sabemos o que, se ela conta apenas uma parte do seu desejo de ser curada e tocar, do seu pensamento de ir tocar nas vestes de Jesus, ou se ela conta toda a história. Eu particularmente penso que ela começou a contar toda a sua história até chegar ali. E eu fico imaginando Jesus pacientemente ouvindo a história daquela mulher. A questão é que enquanto ela está contando, chega então os empregados de Jairo e dá aquela terrível notícia, dizendo que não importunasse mais o mestre, porque a sua filha já havia morrido. O texto vai aqui nos dizer que enquanto eles ainda falavam, o Senhor está ouvindo aquela mulher, mas ele também está ouvindo a notícia que a filha tinha morrido, a filha de Jairo tinha morrido. E diz que enquanto ele ainda estavam falando, ele vira-se para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E Jesus agora vai então para a casa de Jairo, mas antes de ir, ele diz algo para aquela mulher. Depois que escuta tudo aquilo que ela contou, ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Preste atenção naquilo que Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Não foram as vestes de Jesus que curaram, mas o poder dele que emanou a partir da confiança que ela tinha em Jesus. Primeiro personagem, Jairo. Segundo personagem, a mulher. E o terceiro personagem que nós temos nessa história, o próprio Senhor Jesus. E aqui nós temos algumas coisas também a falar a respeito do Senhor Jesus. Porque quando você vai observar, Jesus está atendendo a este homem e a esta mulher. E essa atenção que Jesus dá, a resposta que Jesus dá, tem alguns pontos em comuns para nós aqui. Ou melhor, alguns pontos que nos chamam a atenção. Primeiro, o texto no versículo 24 vai nos dizer que depois que depois que Jairo, ele roga a Jesus que vá na sua casa, ele suplica, diz o texto então, que Jesus vai
a sua casa. Ele atende ao pedido de Jairo. Ele escuta as palavras de Jairo. Cura a minha filhinha. Então diz o texto que Jesus vai para a casa de Jairo. Uma outra atitude também de Jesus aqui, que nos chama a atenção, é que Jesus para, a fim de conhecer quem lhe tocou, e escuta aquela mulher. Observou? A Jairo, ele escuta e vai para a casa de Jairo. A mulher, ele para e quer conhecer quem lhe tocou com fé, a ponto que dele saiu virtude. E quando aquela mulher se apresenta, ele escuta a história daquela mulher. Uma outra atitude também aqui de Jesus é que ele encoraja Jairo. Como nós acabamos de ver, Jesus está ouvindo ainda aquela mulher. Os empregados chegam, diz, não incomodas mais o mestre. E então Jesus diz, não temas, crê somente. Aquele momento Jairo já estava prestes a dizer a Jesus, Jesus, tá bom, muito obrigado, valeu a intenção, mas não deu tempo. O Senhor foi dar atenção a essa mulher, o Senhor foi parar. Se o Senhor tivesse caminhado, mas fazer o quê? Antes que ele dissesse qualquer coisa, Jesus interrompe o discurso de Jairo, não deixa nem que ele fale e diz, não temas, crê somente. Jesus encoraja, mesmo sabendo que aquela menina já estava morta. E a última atitude de Jesus é justamente ressuscitar aquela menina que estava morta. Ele vai à casa, tem uma multidão, Jesus disse que a menina não está morta, todos começam a rir. E quando você lê o texto, é interessante porque como é que as pessoas estavam chorando e depois que Jesus disse, começam a sorrir, a dar gargalhadas. Na verdade, havia um costume naquela época de se contratar pessoas para estar em funerais, lamentando, chorando. São essas pessoas que estão ali, que foram contratadas, elas não estão ali com empatia, elas não estão ali sofrendo com a família, elas não estão sentindo a dor, elas estão apenas fazendo um teatro. Por isso que quando Jesus diz então que a menina não está morta, eles não conseguem fazer outra coisa senão zombar de Jesus. Então Jesus entra na casa apenas com Tiago e João, e entra naquela casa com os pais daquela criança, e ressuscita aquela criança com o seu poder, e imediatamente aquela criança volta à vida, e Jesus manda que dê comida àquela criança. Essas são as atitudes que Jesus tem para com aqueles que estavam sem esperança. Ele vai à casa, ele para ouvir a mulher, ele cura aquela mulher, ele ressuscita aquela criança. É uma história que você já ouviu várias vezes, eu sei disso. Mas é a palavra de Deus. E desta palavra emana muitas lições para a nossa vida. E eu quero aqui enumerar algumas lições para o nosso viver. A primeira lição é que a dor, o sofrimento, a morte batem na porta de todos indistintamente. Vou repetir. A dor, o sofrimento, a morte batem na porta de todos indistintamente. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é de tal raça ou não. Não importa o quanto você tem no banco ou se você não tem nada no banco. A dor, a morte, o sofrimento chega para todos. Para todos. Você observa aqui que Jairo é um homem de posses, Jairo é um homem de posição social elevada, mas a dor, o sofrimento e a morte chegaram lá. Aquela mulher é uma desconhecida, talvez tivesse até posses, porque disse que ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, mas talvez o dinheiro dela também tenha sido pouco, e foram poucos médicos, mas o fato é que ela não tem solução para a vida dela, é alguém sem esperança. Não importa a cor, a posição, o sexo, a postura que a pessoa tenha, a dor, o sofrimento, a morte chega para todos. Esta é uma lição que nós aprendemos aqui. A dor, a morte e o sofrimento só não vai chegar e não bater na porta daqueles que estarão no reino dos céus, daqueles que estarão com o Senhor.
Diz o texto que lá não haverá mais choro, não haverá mais lamento, não haverá mais morte. A segunda lição que nós aprendemos dessa narrativa aqui é que diante da tragédia só há um caminho. Diante da tragédia só há um caminho. Reconhecer a nossa total incapacidade e, numa atitude de fé, humilhar-se perante Cristo Jesus. Observe que Jairo, parece-nos que todos os seus esforços tinham sido em vão. Ele como um homem de posse, ele como alguém importante, ele como uma pessoa conhecida, provavelmente lutou para que a sua filha sobrevivesse. Mas chegou um ponto em que ele depôs as armas. Chegou um momento em que ele diz assim, não tenho mais o que fazer. Chegou um momento em que ele diz assim, não tenho mais esperança, a não ser, meu único filho de esperança é que Jesus faça alguma coisa. Aquela mulher gastou todo o seu dinheiro com vários médicos por muitos e muitos anos. Até que chegou um momento que ela disse assim, não tenho mais o que fazer. Não há mais esperança. Só há um fio de esperança. É que esse Jesus, que tem curado enfermos, ele também me cure. E ela vai para tocar nas vestes de Jesus. Tanto Jairo como aquela mulher, eles tiveram que se humilhar. Jairo se prostra e aquela mulher teve que se manifestar, se apresentar diante de Jesus e contar a sua história diante de uma multidão. Muitas vezes nós estamos lutando com os nossos problemas, com as nossas dores, com os nossos traumas, lutando com as nossas capacidades, com as nossas próprias forças, pensando que podemos vencer a dor, pensando que podemos vencer a dificuldade, pensando que por nós mesmos podemos resolver este problema. E enquanto lutamos, não conseguimos. O que nós temos que fazer, a atitude correta, diante das lutas, diante da tragédia, diante da dor, diante do sofrimento, diante da morte, é reconhecer a nossa total incapacidade, reconhecer que nós somos fracos, reconhecer que nós somos limitados, que não temos poder algum, mas que Jesus tem poder, que Ele pode fazer alguma coisa e correr aos pés dEle e se humilhar aos pés dEle. Observe que nenhum dos dois chega para Jesus reivindicando, exigindo. Pelo contrário, veja que o texto nos diz que Jairo suplica ao Senhor, ele roga ao Senhor. Se o Senhor Jesus não quisesse atender, ele sabia que Jesus tinha o direito de não atender, mas ele roga, ele se humilha perante o Senhor. Aquela mulher também poderia desaparecer dali, sair, assim que Jesus falando, e ela sair, mas ela vai e ela se humilha. E por causa disso, muito mais do que a bênção da cura física, ela recebeu a cura da sua alma, a salvação eterna, que é muito e muito mais valiosa. Percebe então que é preciso depor as armas, é preciso deixar de lutar, é preciso deixar de fugir e ir aos pés de Jesus. Terceira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus se importa sim com o nosso sofrimento. Jesus se importa sim com o nosso sofrimento. Talvez você esteja passando uma situação de dor, uma situação de luta, uma tragédia na sua vida, e você acha que Jesus já não se importa com você. Eu quero dizer que Jesus se importa, porque diz o texto que Jesus foi à casa de Jairo. Jesus se importa porque Jesus parou para conhecer aquela mulher, parou para ouvir aquela mulher. E note as palavras de Jesus para aquela mulher: filha. Ele fala com ela com um tom de carinho. Ele não fala com um ar de arrogância, superioridade. Não, ele fala com carinho, ele trazendo conforto, alento àquela alma que estava atemorizada, diz o texto. Quando Jesus pergunta, diz que ela treme, e diz, e agora, o que é que vai ser? Ela está com medo, mas Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Jesus se importa com você. Jesus sabe aquilo que você está passando. Jesus sabe a dor que você está passando.
Parece que ele não se importa. Talvez os homens digam que ele não se importa. Talvez os seus familiares digam que ele não se importa. Talvez até o seu coração já diga que ele não se importa. E o diabo tem buzinado no seu coração dizendo que ele não se importa. Mas eu estou aqui para lhe dizer, pela palavra de Deus, que ele se importa sim com a sua dor. Ele se importa. E mesmo que ele permita que essa dor até se prolongue, diz o texto que haverá um dia, por isso que ele se importa, que ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Quarta lição que nós aprendemos aqui dessa narrativa é que Jesus não se atrasa, mesmo quando tudo parece estar perdido. Jesus não se atrasa. O fato daquela interrupção que houve na caminhada daquela mulher e que Jesus para ouvir, parece que Jesus se atrasou. Se Jesus não, é como se Jairo estivesse dizendo para Jesus, se o Senhor não tivesse parado, daria tempo. Mas Jairo não entende, Jairo não consegue perceber que mesmo essas interrupções, mesmo, entre aspas, esse atraso, tudo está dentro do plano divino, tudo está dentro do controle de Deus. Jesus tem o controle de toda a situação. Para os olhos dos homens, para os olhos de Jairo, Jesus estava atrasado, mas Jesus não chegou atrasado. Para os olhos de Maria e Marta, principalmente Marta, quando Jesus chega lá em Betânia, Senhor, se tu tivesses aqui há mais tempo, se tu tivesses chegado logo quando eu mandei o recado, meu irmão não teria morrido. Ela achou que Jesus chegou atrasado, mas Jesus chegou na hora certa para glorificar o nome dele. Jesus também chegou na hora certa na casa de Jairo para glorificar o nome dele. Saiba que Jesus não chega atrasado na sua vida. Mesmo que às vezes algumas bênçãos não cheguem, mesmo que alguns até furem a fila, em que você está suplicando, o outro chegou, te suplicou, e Jesus atendeu primeiro o outro e não a você. Ele não se atrasa. No momento certo, ele irá lhe abençoar. No momento certo, ele irá trazer a esperança mais uma vez ao seu coração. Jesus, sim, ele se importa com o seu sofrimento. Ele se importa com a sua vida. Uma outra lição que nós aprendemos aqui, além dessa que Jesus, ele se importa com nosso sofrimento e por causa disso ele não se atrasa. Há uma última lição aqui, é que Jesus é aquele que restaura aquilo que está morrendo e ressuscita aquilo que já está morto. Observou que o texto começa dizendo que uma menina está morrendo. E Jesus atende uma mulher que está morrendo e a cura. Mas agora o texto encerra Jesus não mais só curando. Talvez alguém pudesse dizer, bom, mas eu já vi ele expulsar demônios, eu já vi ele curar enfermos, mas ressuscitar mortos parece que a coisa é mais difícil. Mas Jesus, ele permite que aquela mulher o interrompa para justamente mostrar que o seu poder não está apenas em curar enfermos e expulsar demônios, mas em também trazer vida. Ele é a esperança para quem já perdeu a esperança. Jesus é a esperança para aquele que já perdeu a esperança. Ele cura aquilo que está enfermo e ele ressuscita aquilo que está morto. Talvez você está me acompanhando nessa transmissão e a sua alma está doente. O seu casamento está doente. Sua família está doente. Os seus relacionamentos estão doentes. Estão quase morrendo. A sua fé está esmorecendo. Saiba que Jesus é aquele que cura, é aquele que restaura. Restaura a sua família, restaura o seu casamento, restaura a sua saúde física, restaura a sua saúde emocional, restaura a sua fé. Sim, Jesus é este que restaura. Mas talvez você esteja dizendo, mas pastor, tem coisas na minha vida que já morreu. Já tenho por certo que a minha família, o meu casamento está falido. Já tenho por certo que a minha fé também já se acabou.
não tenho mais nenhuma força espiritual, eu já me sinto morto espiritualmente. Eu quero lhe dizer que o mesmo Jesus que cura, que restaura, é o mesmo Jesus que ressuscita. É o mesmo que continua a dizer, levanta-te, levanta-te. Por isso eu quero encerrar esta mensagem dizendo a você que se você se encontra nessa situação de morte, morrendo, ou que já julga estar morto, saiba que Jesus é a esperança daquele que já não tem mais esperança. Que Deus, Cristo, lhe abençoe e lhe restaure e lhe levante para a glória dele. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra e te pedimos que o Senhor nos ajude, não apenas a compreender, mas viver a tua palavra. E assim, Senhor, muitas vidas sejam restauradas, muitas vidas sejam levantadas pelo teu poder. E assim o teu nome seja glorificado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.